Então, pessoal, continuando aí a nossa aula a respeito de nomenclatura de compostos orgânicos, agora nesse vídeo eu vou falar para vocês a respeito da nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada, tá? Para a gente entender esse tipo de mecanismo de nomenclatura, é importante que a gente saiba que em uma cadeia ramificada, a gente não simplesmente aplica a regra prefixo, infixo e sufixo. Ela também vai fazer parte, só que existem outras regras que envolvem esses hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Todo hidrocarboneto que é ramificado, essas ramificações, elas são chamadas de ramificações, como eu venho falando até agora, mas elas também podem receber denominações como grupos substituintes, somente substituintes ou radicais. Radicais que podem ser de várias naturezas, e aqui no material de vocês ele traz para a gente os principais radicais alquilas. O que são esses radicais alquilas? São aqueles grupos substituintes, ou seja, aqueles grupos que estarão formando as ramificações do hidrocarboneto, e recebem esse nome justamente porque eles são derivados de hidrocarbonetos de cadeias saturadas, ok? Que a gente vai chamar futuramente de alcanos. Então, toda cadeia ramificada, nessas ramificações, a gente vai ter aí essas ramificações serão constituídas por outros átomos de carbono e elas receberão nomes que eu vou explicar ali durante a aplicação das regras, e elas receberão nomes de acordo com a quantidade de átomos de carbono que as constitui, ok? Então vamos lá. Nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Toda vez que nós temos um hidrocarboneto de cadeia ramificada, a primeira coisa que vocês têm que fazer para poder encontrar o nome do composto é localizar o que a gente chama de cadeia principal, tá? O que é a cadeia principal? A cadeia principal é aquela maior sequência de átomos de carbono que você vai conseguir contar dentro daquela cadeia que está se apresentando para vocês. Então, eu vou utilizar o software novamente para agora montar uma cadeia carbônica que seja constituída, que seja ramificada, ok? Como essa daqui. Vou dar uma limpada na estrutura, ó, beleza? Então, uma cadeia carbônica que seja ramificada, e aí a gente vai localizar nessa cadeia carbônica o que a gente chama de cadeia normal, ou de cadeia principal. Então, quando eu falo em maior sequência, eu quero te dizer o seguinte, que quando você começa a identificar a cadeia principal, você sempre vai começar a numerar os átomos de carbono, porque isso facilita muito. Você vai contar, na verdade, a maior sequência de átomos de carbono que você encontrar, começando sempre por uma das extremidades da cadeia, de uma até outra extremidade, eu vou contar quantos átomos de carbono eu consigo encontrar nessa sequência. Então aqui, ó, começando aqui nessa extremidade, se eu chegar nessa extremidade aqui, eu encontro 5 átomos de carbono, certo? Só que eu posso começar nessa extremidade aqui e chegar nessa outra. Já encontrei 7 átomos de carbono, então muito mais que a sequência anterior. Ou seja, essa sequência de carbonos aqui pode ser a minha cadeia principal. Vou localizar outras. Então eu vou começar aqui. Essa eu já encontrei 8, tá vendo? Então quer dizer, tem 8 átomos de carbono ligados em sequência, ou seja, já é maior do que as duas anteriores. Então essa sequência de átomos de carbono que estão numeradas aí, provavelmente vai ser o que eu chamo de cadeia principal, ok? Existem outras sequências? Existem, por exemplo, existe essa aqui, ó, começando aqui nesse carbono. Ó, encontrei uma sequência com 6, mas é menor do que a com 8. Poderia começar aqui. Ó lá, ó, outra sequência, só que com 5, menor do que a com 8. Então, quer dizer, a minha cadeia principal é aquela cadeia que tem os 8 átomos de carbono. Normalmente, nós identificamos a cadeia principal circulando ela.
ok? Como aqui nesses modelos que estão aqui. Todos os grupos que estão fora da cadeia principal são as minhas ramificações. Então, voltando aqui para o software, eu vejo o seguinte, ó, nós temos esse grupo aqui com 2 átomos de carbono, que são grupos que estão fora da minha cadeia principal, portanto, são as minhas ramificações, beleza? Então, olha só, essa aula ela pode ficar um pouco extensa porque são várias e várias regras que existem para nomear os compostos ramificados. Então, vocês fiquem atentos porque para conseguir fazer e memorizar essas regras, a gente tem que colocar sempre em prática. Resolver atividades é sempre o melhor caminho para vocês conseguirem internalizar aí essas regras de nomenclatura. Então, veja bem, quando nós temos então uma cadeia carbônica ramificada, eu localizo a cadeia principal, ok? E os grupos que estão fora dessa cadeia principal são as minhas ramificações, radicais, grupos substituintes e assim sucessivamente. Bom, é possível em alguns casos que ocorra o empate entre uma quantidade de carbonos que está presente na cadeia principal. Por exemplo, nesses modelos aqui, ó, nós temos 3 possibilidades de cadeia principal com a mesma quantidade de átomos de carbono. Então percebam aqui, vou marcar com lápis, ó, essa cadeia tem 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui também tem 3, 5 carbonos. E essa daqui também tem 5 carbonos. Então, como proceder quando numa cadeia carbônica eu encontrar várias possibilidades, ou seja, várias cadeias carbônicas que podem ser a minha cadeia principal? O primeiro critério de desempate é justamente o maior número de ramificações. Isso quer dizer o seguinte: sempre que eu encontrar várias possibilidades de cadeias principais, ou seja, com a mesma quantidade de átomos de carbono, eu sempre vou dar preferência àquela cadeia carbônica que é a mais ramificada, beleza? Então perceba que se eu comparo essa cadeia carbônica aqui com essas duas, nessas duas, ó, nós temos 1, 2 e tudo isso aqui, ó, 3 ramificações. Nessa daqui a gente tem 1, 2, 3 ramificações. Na última, nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4 ramificações. Então, cadeia principal com o maior número de ramificações sempre que possível. Se houver uma dupla ou uma tripla ligação, a dupla e a tripla ligação sempre deve estar na cadeia principal, ou seja, a cadeia principal ela sempre vai apresentar a dupla ou a tripla ligação, mesmo que ela perca a condição de ter um maior número de átomos de carbono, ok? Então, eu não poderia, por exemplo, deixar a dupla ligação fora da cadeia principal, que está marcada aqui no meu modelo, tá vendo? Porque se eu deixasse ela fora, eu estaria desobedecendo uma das normas aí de nomenclatura. Então, sempre que houver empate, a gente tem 2 critérios. Primeiro, a cadeia principal ela tem o maior número de ramificações, e o segundo, a cadeia principal, se houver a insaturação, ela sempre vai conter a insaturação na sua estrutura. Um outro detalhe é o seguinte, ó, se houver duplas e triplas, a preferência é para a cadeia principal que tiver o maior número de duplas ao mesmo tempo, ok? Então fiquem atentos a isso. E os hidrocarbonetos de cadeia cíclica, ou seja, cadeia fechada, a parte cíclica é a cadeia principal sempre, beleza? Então vamos lá, vamos no nosso modelo. Aqui. Veja bem, se eu pensar nessa cadeia carbônica aqui, eu não encontrei nenhuma cadeia carbônica aquela hora que a gente fez no momento anterior, eu não encontrei nenhuma outra cadeia carbônica que tenha a mesma quantidade de átomos de carbono que 8. Então, como que eu faço para numerar a cadeia carbônica?
Se ela for insaturada, ou seja, se ela apresentar a dupla ou a tripla ligação, eu começo a numeração sempre a partir da extremidade da cadeia mais próxima à dupla ou à tripla. Se ela for saturada, como é o caso do nosso modelo ali, a numeração ela sempre vai começar a partir do carbono mais próximo de uma ramificação. Aí vem mais regras, porque temos o seguinte: imagine que existam várias ramificações na minha cadeia. Por onde começar a numeração da minha cadeia principal? Então, olha só, existindo substituintes que gerem iguais localizadores, ou seja, iguais números, numere a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima do maior número de ramificações. Ou seja, eu tenho sempre que começar a numeração da minha cadeia daquela extremidade mais próxima àquele carbono que contém o maior número de ramificações. Agora, se as ramificações forem distintas, tá? Eu sempre vou dar preferência à extremidade mais próxima à ramificação a partir da sua nomenclatura, ou seja, eu vou ordenar os meus átomos de carbono, numerar eles a partir da ordem alfabética do nome da ramificação. Então, fiquem atentos ao que eu vou fazer aqui agora. Então, olha lá, ó. A gente tem uma cadeia carbônica com 8 átomos de carbono e eu tenho que numerar a minha cadeia principal. O que eu vou fazer? Vou dar números. Por onde eu começo? Por aqui ou por aqui? Então, eu vou escolher esse lado aqui a princípio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8. Então, aqui nós temos uma ramificação no carbono 5, uma ramificação que tem 2 átomos de carbono, e uma ramificação no carbono número 4, que é constituída apenas por um átomo de carbono, tá bom? Então, vou numerar agora da outra sequência, começando por essa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perceberam que em nenhuma das duas sequências, ou nas duas sequências, as ramificações elas ficaram na mesma posição? Qual das duas posições está mais correta? Segundo as regras de nomenclatura, a mais correta é essa segunda numeração que eu fiz aqui. Por quê? Porque os nomes das ramificações são o seguinte: como essa ramificação ela é constituída por apenas um átomo de carbono, então ela é o met, porque tem apenas um átomo, e então esse é o metil. Já aqui, essa ramificação ela é constituída por 2 átomos de carbono, então ela é o et, porque são 2 átomos, etil. Então veja bem, bom, então por que eu escolhi essa numeração aqui? Porque se eu comparar a ordem alfabética dos nomes, o E vem antes do M no alfabeto, então eu dou preferência a essa sequência aqui, ok? E organizo da mesma forma na hora de dar o nome da substância. Para dar o nome da substância ramificada, eu começo sempre a nomenclatura a partir do nome das ramificações, organizado em ordem alfabética. Então eu começo localizando a minha ramificação. Então, olha só, no carbono número 4 existe uma ramificação do tipo etil, separo o nome por hífen, tá? No carbono número 5, continuo separando os nomes das ramificações e os seus localizadores por hífen. No carbono número 5, eu tenho uma ramificação do tipo metil. E agora, como não existem mais ramificações nesse composto, eu dou o nome da cadeia principal, seguindo sempre aquele contexto prefixo, infixo e sufixo, lembrando sempre de localizar o infixo caso exista a insaturação na cadeia. Então, 4 etil, 5 metil, oct, porque são 8 carbonos na cadeia principal, an, porque são ligações simples entre todos os átomos de carbono, octano, porque é um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto fica 4-etil, 5-metil, octano. Em alguns livros é possível que vocês ainda vejam separando, tá? Alguns autores separam, outros autores não. No livro de vocês ele não está separando, então escrevam junto, porque provavelmente os exercícios eles vão estar relacionando a esse tipo de situação, beleza? Então vamos dar uma mexida mais aqui na nossa molécula. Olha só, agora eu vou inserir aqui
uma outra ramificação igual. Sei lá, vou colocar uma ramificação mais um átomo de carbono aqui. Ok? Então, olha só. Então, nesse caso, a regra de nomenclatura, ela pede para que a gente comece a numeração sempre do carbono que contém o maior número de ramificações. Então, agora aqui, ela vai inverter um pouquinho. Veja bem, a numeração agora começa dessa extremidade da cadeia. 1, 2, 3, 4. Porque esse carbono número 4 tem duas ramificações na sua estrutura. 5, 6, 7, 8. Continua sendo ainda a maior sequência de átomos de carbono, certo? Então vamos lá. Para dar o nome dessa estrutura, como que eu procedo? Utilizando a regra anterior. Organizo o nome das ramificações em ordem alfabética. Só que agora é 5-etil. Quando existirem duas ramificações idênticas, ou 3 ou 4, seja no mesmo carbono, seja em regiões diferentes da molécula, eu sempre vou usar os prefixos di, tri, tetra e assim sucessivamente para indicar a quantidade de ramificações iguais que existem na minha cadeia principal. Como aqui existem duas ramificações iguais no mesmo átomo de carbono, se eles forem diferentes, vocês façam do mesmo jeito, indicando os números diferentes. Mas como aqui existem duas ramificações iguais no mesmo átomo de carbono, eu tenho 4,4 de, porque são dois, metil, agora o nome da cadeia principal, porque não existem mais ramificações para nomear, octano. Beleza? Então é uma sequência de regras aí que a gente tem que ir aplicando em cada momento para verificar como que essas normas elas vão se apresentar dentro das moléculas, tá? Não tem jeito, você vai ter que fazer o exercício, vai ter que praticar bastante para poder conseguir memorizar aí e localizar essas regras de nomenclatura. Agora, eu vou dar uma modificada na minha molécula e vou incluir aqui uma dupla ligação. Nesse caso, independente das ramificações que existirem, a numeração ela sempre vai ser iniciada a partir da extremidade que fica mais próxima à insaturação, considerando a cadeia carbônica também sendo o maior número de átomos de carbono nesse caso. Agora, imagine, por exemplo, que essa dupla ligação seja posicionada aqui. Qual é a minha cadeia principal? Poderia ser aquela com 8. Só que se eu escolhesse a cadeia carbônica que tem 8 átomos de carbono, que é essa daqui que eu vou numerar de novo, perceba que a dupla fica fora. Então, nesse tipo de situação, a gente mesmo desconsiderando o maior número de átomos de carbono, a cadeia principal ela sempre vai conter a dupla ligação. Portanto, eu escolho essa daqui porque ela respeita lá o caso do maior número e contém a dupla ligação. Beleza? Então agora a gente passa a ter uma ramificação com 3 átomos de carbono e uma ramificação com 1. Essa ramificação com 3 ela recebe o nome de propil e a ramificação com 1 metil, certo? Então agora eu venho e dou o nome. No carbono número 4 nós temos uma ramificação do tipo metil. No carbono número 3 uma ramificação do tipo propil. Como a cadeia principal tem 7 átomos de carbono, hept, aqui a gente remove a letra H. No carbono número 2 a gente tem uma dupla ligação e é um hidrocarboneto. Então esse é o 4-metil, 3-propil, hept, 2N. Ok? Em relação às nomenclaturas de hidrocarbonetos ramificados, existem uma série de regras, tá, pessoal? Então vocês têm que ir aplicando essas regras e principalmente ficar atento a essas sub-regras que existem aí ao longo de empates, ao longo do número de ramificações, do tipo de ramificação também. Então esse material que tem aqui
é um material suplementar que vai auxiliar vocês aí na resolução de atividades que referem-se à nomenclatura de compostos orgânicos. Então essa foi a nossa primeira aula, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar nos meus canais de comunicação, e se quiserem aprender a usar o software, também me mandem uma mensagem que a gente pode trocar aí uma ideia, beleza? Então até a próxima aula e obrigado!